esse é mais um Entre Conversas. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo sobre montanhismo e alpinismo. Montanhismo, alpinismo, será que os nomes significam a mesma coisa? Apesar de os dois esportes serem praticados em montanhas, existe sim uma diferença entre alpinismo e montanhismo. Os alpinistas escalam montanhas somente acima de 2.500 metros de altura, e isso exige um condicionamento físico diferente, além de equipamentos apropriados, como cordas, capacete e cilindro de oxigênio. Já o montanhismo é a técnica da caminhada, da escalada e de acampamentos em montanhas, e não é procurado só por atletas, não. Muitas pessoas que querem ficar mais perto da natureza também praticam montanhismo. Engenheiro civil e pesquisador na Universidade de São Paulo, o maringaense Pedro Abrão encontra a liberdade mesmo nos picos mais altos. Ele teve a primeira experiência com montanhismo na Irlanda em 2014 e de lá para cá, o que não faltam são histórias. Montanhista, alpinista, tanto faz. Pedro gasta tempo mesmo planejando as próximas aventuras. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Direto de São Paulo, né? Exatamente, um pouco atrasado. Um convidado interestadual hoje. Você estava me contando há pouco que a sua primeira experiência com o montanhismo foi na Irlanda, né? Durante um intercâmbio e tal. Como que surgiu essa vontade, assim, essa primeira vontade? Esse período entre 2013 e 2014 eu estava fazendo um intercâmbio na Irlanda, estava estudando engenharia lá. E eu, nessa oportunidade, eu pude conhecer muitos países, muitas pessoas, e estava vivendo uma fase da minha vida muito legal. Só que ainda tinha alguma coisa assim dentro de mim que buscava algo um pouco mais libertador. E aí foi a ideia de ir para algumas montanhas da Irlanda e tentar fazer ascensão a algumas montanhas lá, entre elas a maior montanha da Irlanda, que é o Cathonty Hill. Já começou grande, né? É uma montanha assim, é a maior montanha da Irlanda, mas ela só tem 1.000 metros de altitude. Mas como a Irlanda é um país que está praticamente ao nível do mar, todo ele, então é uma montanha que se destaca bastante, além de ser uma montanha nevada. Então eu fui sozinho, carregando, naquela época eu não tinha noção nenhuma sobre equipamentos, eu estava com mais de 30 quilos nas costas e o ônibus me deixou na rodovia. Eu comecei a caminhar pelas montanhas de lá e me perdi muito. Foi uma coisa de autodescoberta, tanto do caminho quanto de mim mesmo, assim, né? E tive o sucesso, depois de vários perrengues, de chegar no ponto mais alto, e aquilo me deu uma sensação de liberdade muito grande, um sentimento que eu nunca tinha presenciado antes. E virou um vício. Depois que eu voltei para o Brasil, eu tenho tentado manter uma constância nas caminhadas em montanha. Legal, você me contou que de primeira já foi sozinho, né? Mas que em outras vezes foi com amigos e tudo mais. O que você prefere? É melhor ir sozinho para ir fazendo o seu caminho e tal? Porque quando você está com as pessoas, você tem que ceder um pouco, né? O que você prefere? Então, para mim, assim, tem momentos para tudo. Tem momentos que eu gosto de ir sozinho. Não é que eu goste, eu necessito de ir sozinho. São momentos onde eu preciso de refletir um pouco mais, de entender um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida naquele momento. E tem vezes que não, tem vezes que eu quero ir para curtir, para relaxar, para dar risada com os amigos, e aí a gente vai em grupo. E até esse ano teve uma situação que eu fui guiar um pessoal em uma travessia que é considerada uma das travessias mais difíceis no Brasil, que é a Serra Fina. E foi a primeira experiência guiando pessoas e foi uma experiência assim surreal. Foi uma coisa muito legal, um compartilhamento de ideias e ideais que foi muito, muito importante para mim. Eu andei dando uma pesquisadinha e eu vi que tem cursos de montanhismo e alpinismo, né? Você já fez algum curso desse ou tudo que você sabe é por experiência mesmo? Então, na parte de trekking eu tive... Lógico, no começo a gente sempre vai com pessoas mais experientes, né? Eu não cheguei a fazer um curso específico para trekking, mas as pessoas que me colocaram nesse mundo
do trekking foi o pessoal do Abrigo da Guá, que é um grupo de montanhismo e escalada aqui de Maringá. Então, eles que me levaram para o Pico do Paraná, que é a maior montanha do Paraná, a maior montanha do sul do Brasil. E foi nessa primeira situação, a gente foi 1 ou 2 vezes para lá, que eu fui adquirindo um pouco de experiência. E aí, depois que eu mudei para São Paulo, que eu fui explorando um pouco mais isso. Até eu falo que é um jeito meio... não é o certo de fazer, porque eu me arriscava um pouco de ir sozinho, de não conhecer muito. Mas com isso eu acabei aprendendo bastante. Mas existem sim cursos para trekking. Hoje eu faço um curso de escalada em rocha, que daí é um curso um pouco mais... Existem questão de segurança e técnica bem maiores do que o trekking. E provavelmente no ano que vem eu faço um curso de escalada em gelo, que também envolve outros procedimentos de segurança. Então, existe sim cursos e é importante se fazer. Nisso, exatamente, né? Até para investir exatamente. na própria segurança. Exatamente. Né? E pensando exatamente. nisso, assim, você contou que na primeira vez que você foi, estava carregando 30 quilos, né? O que tem de diferente do Pedro lá da Irlanda, que foi a primeira vez, e do Pedro hoje, assim, na escolha do lugar ou na escolha das coisas que tem que levar e tal? Exatamente. Quando a gente vai para a montanha, tem um ditado que vale muito, que é menos é mais. Então, quanto menos peso você tiver, mais você vai curtir, menos você vai cansar. Então, o que mudou basicamente foram os equipamentos, que equipamentos mais leves são mais caros, na sua maioria. Então, com o tempo, eu pude investir em equipamentos melhores e também a experiência do que eu realmente vou usar e do que não é necessário. Então, às vezes eu levava muita coisa, muita comida, muitos equipamentos que ficavam lá, eu não usava. Então, hoje eu tenho uma noção muito melhor do que levar e aí a mochila fica bem mais leve. Legal, a gente estava conversando um pouquinho antes. Eu achei tão bonito, assim, que você disse que a gente precisa partilhar para que o esporte tenha uma continuidade, né? Partilhar a experiência, então eu vivi isso e tudo mais. E você aplica isso no blog, na Mastrip, né? Compartilhando, inclusive, uns amigos iam para o Pico do Agudo e eu li lá um release e tal. Qual que é a importância disso, de ler? Você também lê outros blogs quando vai para um lugar novo e tal? Então, eu assim, do meu ver, o porquê do blog, eu penso assim, eu tive a oportunidade de estar naquele lugar. Eu vivi coisas incríveis estando naquele lugar. Por que não tentar proporcionar isso também para as outras pessoas, né? E, às vezes, as pessoas elas ficam um pouco assim, restritas de irem para aquele lugar porque não tem informação. Ou porque acham que é muito perigoso, ou porque vai ser muito difícil. E quando a gente descreve por exemplo, o Pico do Agudo, que é um dos artigos mais lidos lá do blog, por ser perto aqui de Maringá. E é um lugar lindíssimo, é um lugar de fácil acesso, a trilha não é difícil e era pouco explorado. Hoje tem muita gente indo para lá e se redescobrindo, às vezes, no esporte ou até como pessoa. Então, isso para mim é importantíssimo. E sim, eu leio muitos blogs, por exemplo, para ir para a Concagua, que foi o ano passado, foi a primeira experiência independente em montanhas de altitude, acima de 6.000 metros. Eu cheguei a ler mais de 200 artigos e relatos sobre aquela região, porque quanto mais conhecimento você tem sobre o local, mais seguro você vai estar. Então, é bom saber o que você vai encontrar pela frente, né? Você me contou de alguns montanhistas, alpinistas que você admira, e muitos eu achei legal que muitos são do Paraná, né? Você tem vontade de fazer disso a sua principal atividade, assim, que você é engenheiro civil e tudo mais, tem vontade de fazer o esporte ser a sua principal atividade, assim? Esse é um questionamento que eu faço todo dia. Ainda não cheguei na resposta, mas eu acho que do jeito que eu estou levando agora, conciliando esporte e profissão, está sendo maravilhoso. Então, até o ponto que isso for maravilhoso, eu vou continuar fazendo, né? A partir do momento que eu achar que o esporte deve ser o primeiro está em primeiro lugar, ele vai ser. Mas, sim, o Paraná tem excelentes alpinistas, o Valdemar Niklevits é um deles. Para mim, é um dos melhores alpinistas brasileiros da história. É um cara que já subiu várias montanhas de 8.000. Então, tem o Pedro Hauck também, que é
que ele não é paranaense, mas ele mora em Curitiba. Tem uma galera muito boa. No Paraná, eu acho que é um ponto... Curitiba, principalmente, é um ponto bem forte de montanhismo. Tem uma comunidade, assim, de pessoas que se conversam, que... Sim, tem as federações... Não são federações, mas são grupos locais, como o Abrigo da Água, aqui em Maringá. E a gente tem, daí, comunidades do estado do Paraná, que é sediado em Curitiba, do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro. E essas entidades, elas se conversam também, né? Isso é bem legal. Mas, por exemplo, lá em São Paulo, existe várias comunidades que eles se reúnem semanalmente para discutir, para planejar viagens para as montanhas aqui do Brasil e fora do Brasil também. E de todas essas viagens que você já fez, qual que você considera que foi, assim, talvez a mais arriscada ou que foi a que durou mais tempo e exigiu mais de você, assim? A que durou mais tempo... com certeza foi essa última que eu fiz, foi para o Cerro Plata e para o Aconcagua. Eu fiquei praticamente 25 dias na montanha. 12 dias mais ou menos para fazer o cume do Plata, do El Plata, que é uma montanha de 6.000 metros, na região de Mendoza, na Argentina. E ali naquela região a gente escalou várias montanhas, eu e um amigo de Passo Fundo, Matheus. E depois eu segui para o Aconcagua, que é a maior montanha do hemisfério sul, a maior montanha fora do Himalaia, que é uma montanha de quase 7.000 metros. E só para fazer essa montanha a gente demorou 13 dias. Né? O último dia para fazer essa montanha foi bem exigente, fisicamente e psicologicamente, por você estar em uma altitude muito elevada, uma sensação térmica de menos 30, menos 32, 33 graus Celsius. Então, foi bem desgastante psicologicamente e fisicamente. Eu acho que essa foi a experiência mais forte, impactante por enquanto. E tem alguma história que você já viveu, assim, que você gostaria de compartilhar? Alguma coisa, até algum erro, alguma coisa legal de compartilhar? Um erro... É sempre aprendendo, sim, né? Sim, eu tenho 2 erros, eu acho que foram bem marcantes na minha história recente de montanhismo, porque eu comecei em 2014, fazem 3 anos. Faz pouco tempo. O pessoal que escala, normalmente escala há 20, há 15, há 20 anos, né? Então, eu tenho muito que aprender ainda, mas a primeira vez que eu fui para a montanha foi um erro. Fui com os equipamentos totalmente errados, fui sozinho, fui sem mapa, sem bússola, sem nada. Então, me perdi bastante, tive alguns problemas, mas no final deu certo. E a primeira montanha de 6.000 metros que eu fiz, que foi o Huayna Potosí, eu não entendia nada sobre a aclimatação. E de um dia para o outro eu estava em La Paz, no outro dia eu já estava no cume da montanha. Então, é um desnível de 3.000 metros e... eu sofri bastante, tive problemas de saúde e tudo, então é uma coisa que não façam. Foi um erro, exatamente, não façam. Tenham conhecimento do que é uma montanha de altitude, de como se aclimatar, tudo isso antes de encarar uma montanha. É muito mais amplo do que a gente imagina, né? A gente acha que é só ali andar e tal. Às vezes a gente fala, é um trekking em altitude. Sim, é um trekking, às vezes não tem uma dificuldade técnica. Mas você está em altitude, o nosso corpo não foi... ele não funciona muito bem em altitude, né? Então aqui em Maringá a gente está o quê? 400, 500 metros de altitude. E a gente não sente isso, mas quando a gente está acima de 5.000, a coisa começa a mudar. Tem alguma dica legal de lugares para quem está começando, assim, que eu quero pela primeira vez, talvez ter uma primeira experiência? Aqui no Brasil tem vários lugares. Um deles é a Serra do Mar, ali em Curitiba, que tem excelentes montanhas técnicas. Tem a Serra da Mantiqueira, que envolve São Paulo, Minas, que tem lindíssimas travessias. E de dificuldade são até mais difíceis do que as montanhas, algumas montanhas nos Andes, porém sem a altitude, né? Tecnicamente elas são um pouco mais difíceis. Mas nos Andes eu indicaria a começar, por exemplo, pelo Torres del Paine, que é um parque na Patagônia, onde você faz um trekking lindíssimo. Eu não fui lá, mas é lindo. E essa região do Cordão del Plata, quem quer começar em montanhas de altitude, para mim, eu acho que é um dos melhores lugares.
porque é um lugar de fácil acesso, você tem refúgios bem perto das montanhas e não são montanhas com uma dificuldade técnica tão grande. Então, quem quer começar em montanhismo de altitude, eu recomendo a região do Cordón del Plata, que é perto de Mendoza, na Argentina. Você está preparando uma próxima viagem para depois do Carnaval, né? Já queria aqui deixar o convite para que você volte para contar para a gente como foi, né? Para onde será mesmo? Com certeza, eu quero voltar sim, quero voltar com sucesso nas montanhas. Eu vou para uma região chamada de Puna, que é no Atacama, no deserto do Atacama, é uma divisa entre o Chile e a Argentina. É uma região, uma das regiões mais inóspitas do mundo, onde você tem um deserto e várias montanhas de 6.000 metros. A intenção nessa expedição é a gente subir em 4 montanhas. 3 delas vão ser o alvo principal, que é o vulcão Ojos del Salado, que é o maior vulcão do mundo e a segunda maior montanha dos Andes, o Monte Pisces, que é a terceira maior montanha dos Andes, e o Cerro Tres Cruces Sul, que é a 5ª maior montanha dos Andes. E a preparação tá rolando, mas acho que vai dar tudo certo. Legal, boa sorte. Obrigado. E volte para contar pra gente como foi. Com certeza, vai ser um prazer. Obrigada, viu, Pedro, pela sua presença. Volte sempre. É isso, pessoal. Entre Conversas de hoje fica por aqui, mas você pode encontrar mais dicas de montanhismo no blog do Pedro, que é o www.namastrip.com. Continue o nosso bate-papo pelo e-mail redação@unicesumar.edu.br e curta a nossa página no Facebook. Até sexta-feira que vem.